Boa tarde, queridos e amados irmãos. Mais uma vez entrando no ar, na plataforma do Facebook, para pregar a palavra de Deus em nome de Jesus. Amém. Estamos aqui celebrando a Deus mais uma vez. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vamos falar um pouco sobre sofrimento. Falar um pouco sobre sofrimento, aqueles que sofrem. Aqueles que estão aí sofrendo, né? Estão aí chorando, sofrendo, sem esperança, sem algo na vida, passando por grandes sofrimentos. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Salmo 66, versículo 10. Veremos o que diz o Salmo 66, versículo 10. Amém. O que nós aprendemos com o sofrimento na Bíblia? O que nós aprendemos, né? Com o sofrimento. Na palavra de Deus. Salmo 66, versículo 10. Diz assim a palavra de Deus. Porque tu, ó Deus, nos prova, acrisolaste-nos como se acrisola a prata. Agora vamos ver na Bíblia, na tradução da linguagem de hoje, Salmo 66, versículo 10. Vamos ver o que está dizendo ali mais claro. Aleluia. Salmo 66, versículo 10. 10, 11 e 12. Ó Deus, tu nos pusestes à prova, como a prata é provada pelo fogo. Assim nos provaste. Tu nos deixaste cair numa armadilha e colocaste cargas pesadas nas nossas costas. Deixaste que os nossos inimigos nos pisassem. Passamos pelo fogo e passamos pela água, mas agora nos trouxeste para o lugar seguro. Olha. Muitas pessoas falam esse versículo de cor, né? Quando tu passares pelas águas, elas não te afogarão. Quando tu passares pelo fogo, eles não te queimarão. Muita gente prega sobre esse texto, né? Sobre esse texto aqui. Porque esse texto aqui, ele é lindo, ele é muito bonito esse texto. Aleluia. Aflições. Ninguém gosta de passar sobre aflições. Eu mesmo não gosto. Aflições é muito ruim. Há muita gente sofrendo nesta hora. A pessoa sofrendo nos hospitais, a pessoa sofrendo, está sofrendo em casa, sofrendo no trabalho, sofrendo doença, sofrendo problema financeiro. Nenhuma espécie de sofrimento, ele é bom. Ele é bom. Todo sofrimento é horrível. A palavra aflições, em geral, se refere a todos e qualquer tipo de sofrimento, angústia e dor. Amém?
Aflições. No mundo vocês tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aleluia. A palavra aflições, a todo tipo de sofrimento, está ligada a todo tipo de dor, está ligada a todo tipo de angústia. Aqui nós podemos citar a palavra perseguição, pestes, epidemias, doenças, dificuldades financeiras, trauma emocional. Tudo isso e muito mais são aflições em potencial que nós enfrentamos. Mas a verdade sobre o sofrimento é que Deus permite o sofrimento. Eu acabei de ler para vocês aqui agora, no Salmo 66, versículo 10. Mas o interessante é que quando Deus ele nos permite, quando nós sofremos, Ele nos apoia enquanto sofremos. Ele nos dá todo o apoio. Ele nos dá toda a segurança. Ele nos ajuda em nossas aflições. Ele nos recompensa. Ele nos recompensa depois que nós sofremos. Não há como você ter vitória se você não tiver luta. Não existe vitória sem luta. Não existe batalha sem guerra. Não existe derrotado se você não tiver o inimigo. Não existe também um vitorioso se não tiver um derrotado. E não existe vitória se não tiver uma luta. Né? Mas Deus nos recompensa e nos dá calma. Isaías 41:10 fala sobre isso. Que Deus, Ele nos recompensa. Ele nos dá calma na hora da aflição. Isaías, no capítulo 41, e no versículo 10, ele diz que Ele nos recompensa. Não fiquem com medo, pois estou com vocês. Olha, tá vendo? Deus está falando, não fique com medo, eu estou com vocês. Deus está falando claro aqui, ó, não fique com medo. Não tenham medo. Não tenham medo, porque eu estou com vocês. Não fiquem apavorados, porque eu sou o seu Deus. Eu lhes dou forças e os ajudo e os protejo com a minha forte mão. Aqui ele está dizendo que a mão dele é forte. A mão dele é forte. Aleluia! Aleluia! Se a mão de Deus é forte, com certeza a minha mão será forte. Não fique com medo. Sabe por que Isaías está falando para a gente não ficar com medo? Porque o medo é contagioso. O medo é como se fosse uma doença. Ela pega. Ela contagia. Se você andar com um crente medroso, se você andar com alguém que tem medo, você também vai ter medo.
E Deus então está dizendo aqui através do profeta Isaías para você: não fiquem com medo, pois eu estou com vocês. Não fiquem apavorados, pois eu sou o seu Deus. Então aqui, só nesta palavra, tem 4 promessas. Estarei com vocês, eu sou o Deus de vocês, eu vou dar forças a vocês, eu vou ajudar vocês, eu vou proteger vocês. 5 promessas. Mas hoje estamos vendo um povo no meio da igreja, todo apavorado, povo medroso. Aleluia. Então Deus, Ele vai nos socorrer depois do nosso sofrimento, depois da prova. Deus vem e Ele acaba nos socorrendo, nos dando vitória plena. A presença de Deus, ela também vai nos dar calma. Ela vai nos dar calma. Isaías 41:10 fala sobre isso. Ele está dizendo: não fique com medo, não fique apavorado, tenham calma. A providência de Deus nos dá conforto. Em Romanos 8, versículo 28, Paulo fala que a providência de Deus, ela vai nos dar conforto. E o nosso conforto é porque nós sabemos que Deus está conosco. Esse é o nosso conforto, né? O nosso conforto é saber que Deus sempre está com a gente, sempre está conosco. Romanos 8, 28. Olha. Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. Todas as coisas contribuem. Todas as coisas contribuem para o bem. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Não é? Tem até um hino, né? Contribui. O sofrimento, ele contribui. Contribui para melhor. Para aqueles que amam a Deus. A perspectiva de Deus nos dá um contexto. No livro de 2 Reis, nós lemos uma palavra que Deus, no meio do sofrimento, no meio da dor, Deus, ele vai vir e Ele nos vai dar do 2º livro de Reis, capítulo 22, versículo 19 e versículo 20, olha o que diz. E se arrependeu e se humilhou diante de mim, rasgando as suas roupas e chorando, quando ouviu como ameacei castigar a cidade de Jerusalém e o seu povo. Eu vou fazer com que Jerusalém vire um lugar horrível de se viver. E o nome dessa cidade será usado para rogar pragas, mas eu ouvi a sua oração. E por isso só depois da sua morte é que vou castigar Jerusalém. Vou deixar que você morra em paz. Deus está dizendo a Davi: eu não vou castigar o meu povo. Eu não vou destruir a cidade. Eu vou mudar o texto, eu vou mudar o contexto, eu vou aguardar. Eu não vou trazer sofrimento à cidade de Jerusalém,
Davi, por causa da sua oração. Era Josias que era o rei nesta época. E Josias faz uma oração a Deus, não foi Davi, vocês me perdoem, foi Josias. Josias então disse: olha, não destrua a cidade. Então ele orou. Ele rasga a sua roupa em sinal de tristeza. E deu Euquias, o sacerdote, a Aicá, filho de Zafá, e o Achor, filho de Micaías, e Zafá, o escrivão, e Asaías, o servidor do rei, a seguinte ordem: vamos consultar ao Deus por mim e por todo o povo de Judá a respeito do ensinamento do livro da lei. E foram então consultar uma profeta chamada Uda, uma profetisa chamada Uda, que morava no bairro Novo de Jerusalém. E Uda então vai e ora diante de Deus. Aleluia. E dá aquele recado dizendo que Deus vai destruir a cidade. Então Josias pede a ela para interceder a Deus. E ela intercede ao Senhor. E Deus retira a mão. Ele retira o sofrimento. Ele muda o contexto quando nós oramos. Quando nós oramos. O sofrimento é uma fonte de motivação. É uma fonte de motivação. Você sabe que nós vivemos em um mundo caído, em um mundo destruído, em um mundo quebrado, em um mundo desfacelado pelo pecado, esfacelado pela dor. Sofrimento aqui não é a exceção, todos sofrem, é a norma, é o regulamento. Todos sofrem. Você olha todos, crianças, jovens, adolescentes, homens, mulheres, ricos, pobres, pequenos, grandes, bonito, feio, católicos, espíritas, maometanos, budistas, muçulmanos, evangélicos, todos sofrem. Todos. Todos sofrem e sofrem demais. Há muito sofrimento neste mundo, gente. Então, o sofrimento nunca vai ser a exceção. É a regra, é a norma. Além disso, Jesus ele fez uma promessa dizendo a nós, os seus seguidores lá da época, mas fez a nós também, ele estendeu esta promessa. No mundo vocês terão aflições. Em João 16:36 ele diz, vocês terão aflições. Vocês irão sofrer. Porque vocês é uma exceção no mundo. Vocês são diferentes. Vocês são luz. Luz que ilumina no mundo de trevas. Então, por causa deste detalhe, vocês que é diferente, vocês vão pagar um preço muito grande. Mas eu estarei com vocês. Esta é uma promessa. Você pode glorificar a Deus. Você pode dizer, Jesus, muito obrigado pela promessa. O pregador está dizendo que o Senhor estará comigo, o Senhor está comigo. E eu tenho esta garantia. Ó Deus, é hora de você louvar a Deus por isso. Eu digo isto para que vocês estejam unidos comigo
Vocês tenham paz. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Amados, eu não digo dezena, mas eu já vi umas 5 pessoas morrendo com câncer terminal e eu não podia fazer nada. Pessoas que estavam morrendo no leito de morte, morrendo mesmo. Morrendo e pedindo, pastor Abraão, interceda ao nosso Deus para que me dê pelo menos mais 6 meses de vida. Eu falei, irmã, estamos orando, estamos pedindo a Deus, mas até agora não obtivemos resposta. E eu vi essas pessoas morrendo, clamando, pedindo mais tempo, e não tinham mais tempo. Vai chegar um dia que você vai ficar com saudade da nossa live. Vai chegar um dia que você vai dizer, meu Deus, porque eu não estava naquele dia ouvindo a pregação aonde o pastor Abraão estava falando sobre o sofrer. Por que eu não comentei naquele dia? Porque eu não disse ao pastor, eu estou aqui te ouvindo, estou recebendo a mensagem. Alguns deles falaram comigo, pastor, porque eu não conhecia o senhor antes, porque eu não ouvi a palavra antes. O senhor é um homem usado por Deus, porque eu preciso de tempo, pastor. Ora a Deus para que segure esse câncer mais um pouco. Não deixa ele me matar, eu estou morrendo. Mas já era tarde demais. Já era tarde demais. Não deu tempo. O que você tiver de fazer, você tem que fazer agora. Uma jovem chegou. Ela chegou aqui em casa chorando. Uma menina jovem, muito amiga da família. Ela disse, pastora Carmen, pastor Abraão, meu papai acabou de morrer. Ela veio nos convidar para o enterro do pai dela. Eu disse, não brinco, o que foi que aconteceu? Olha, ele ligou para mim, o meu pai ligou para mim às 19 horas e eu não atendi o telefone. O telefone estava tocando, mas eu não atendi o telefone. Quando eu vi que era meu pai, eu não atendi o telefone. Eu falei, deixa para lá, depois eu ligo para ele para saber o que o papai está querendo, o que ele está precisando. Ela ignorou aquele momento. Ela ignorou aquela hora. Ela fez pouco caso daquela ligação do pai dela. Muitas pessoas agora ouviram o compartilhamento que eu fiz para ela, até uma irmã aqui do WhatsApp. Eu não vou citar o nome da irmã aqui, mas ela disse assim, pastor, você vai fazer live hoje? Eu falei, vou fazer. Eu disse a ela, vou fazer a live às 16h30, vou começar às 16h30 fazendo a live. E eu fui e compartilhei com ela. E até agora ela não entrou na live. É disso que eu estou falando. É disso que eu estou falando. Ela ignorou por completo. Ela não atendeu a tua ligação. Quando você entra numa live, você entra e você não comenta, você está ignorando o que está sendo pregado. A não ser que você esteja trabalhando e você não possa mexer no celular, ou você não pode mexer no computador.
Você sabia que lá na glória você será chamado pelo seu nome? Lá tem um livro de chamada. Lá no céu tem um livro de chamada. E o seu nome está escrito no livro da vida. E o seu nome será chamado. E se você não responder, eis-me aqui, Senhor, você vai para o inferno. Porque você estava lá, mas você não respondeu. Eu estou aqui, Senhor. Creia Almeida, paz do Senhor. Olha. Suponhamos que a Creia Almeida chegue na glória no dia do arrebatamento da igreja. E o anjo do Senhor vai ler lá, Creia Almeida. A Creia Almeida vai responder, eis-me aqui, Senhor. Entre no descanso do seu Senhor. Mas temos 3 irmãos aqui que o Face está mostrando, que estão assistindo a live. Eu não sei se eles estão, irmão Socorro, José Silva e Mário Jorge. Eles ainda não comentaram. Eles ainda não se apresentaram. O anjo chega e diz aqui, Mário Jorge. Ele não responde. José Silva. Ele não responde. Socorro Fernandes. Ela não responde. Se não responde é porque você não está lá. Você sabe por quê? Porque o céu é um lugar de música. O céu é um lugar de barulho. O céu é um lugar de glória. O céu é um lugar de louvor. O céu é um lugar de adoração. E os calados não vão entrar no reino dos céus. Porque lá no reino dos céus você vai ter que entrar louvando e glorificando o nome do Senhor. A Creia Almeida acabou de glorificar e louvar o nome do Senhor aqui agora. Que Deus seja louvado. Não adianta nada você chegar perante um pedaço de bolo, um bolo inteiro, e você vai lá e pega somente a cobertura, a cereja, e você come e vai embora. Você chega numa festa, você fica 10 minutinhos e depois você não avisa ninguém e você vai embora. Não adianta. Essa menina, ela não atendeu o telefone do pai dela. O pai tinha telefonado, ela rejeitou a ligação do pai. Agora ela estava no meu portão. Era 21 horas, ela estava no meu portão dizendo que o pai dela tinha acabado de morrer no pronto-socorro aqui da cidade de Belo Horizonte. O pai dela ligou para ela, era 19 horas, ela não atendeu, ela resnobou, ela rejeitou a ligação do pai. Deus estava dando a chance para ela despedir do pai dela, para ela ouvir a última vez a voz do pai dela. Mas ela não respondeu. Ela ignorou. Ela ignorou o chamado. Ela ignorou aquilo que o pai queria falar com ela. E ela estava chorando, desesperada, dizendo, pastor, quando deu 20 horas, meu pai teve um infarto fulminante e ele morreu. Ele teve um infarto, ele morreu. E agora eu estou aqui com meu pai. Eu perdi o tempo. Eu perdi a última oportunidade de falar com meu pai. E ela estava se sentindo culpada. E ela se culpava porque não tinha atendido o telefone.
Eu espero que você nunca faça isso. Quando você receber um convite para ouvir a palavra de Deus, venha correndo para ouvir a palavra de Deus. Talvez seja a última vez que você vai ouvir a palavra de Deus. O sofrimento vem sem você esperar. Eu disse a ela, aí está uma situação que eu não posso resolver. O sofrimento também é uma fonte de motivação. Jesus disse, vocês terão no mundo grandes aflições. Mas há algo que eu quero dizer aqui nesta tarde. Eu digo a vocês que o sofrimento não é o fim. O sofrimento não é o fim. Ele pode parar agora. Da mesma forma que ele veio, ele vai embora. Hoje pode ser o dia de você recomeçar. De você recomeçar a viver uma nova vida. Ou será a hora de você começar a ter um sofrimento na tua vida? É isso que Jesus disse. Vocês terão aflições, mas o sofrimento vai acabar um dia. Em 2 Samuel, capítulo 12, nós encontramos uma história muito triste. A história de um rei. Uma história de um rei que tinha um palácio, que tinha várias princesas. A história de um rei que roubou a esposa de um outro homem. Ele cobiçou a mulher do seu amigo. Ela chegou a engravidar através dele. Eu estou falando de Davi versus Betseba. A história conta que Davi, depois de pecar e ser repreendido, ele viu o seu filho morrer. Ele não poderia fazer nada. A morte veio e recolheu o seu filho, fruto de adultério e traição. Você entende? Davi entra dentro do seu quarto. Ele entra na câmara do rei. E ele começa a orar e a buscar o Senhor. Ele ora sem cessar. O coração do rei estava em pedaços. A sua vida estava toda quebrada. Davi não sabia o que fazer agora adiante. Ele não sabia qual é o passo que ele deveria dar. Ele fecha a porta do seu quarto e o médico disse, Davi, o seu filho está doente. A Bíblia não conta se Betseba já tinha filhos com Urias, o Eteu. A Bíblia só diz que Betseba engravidou do rei. Era o primeiro filho de Betseba com Davi. E toda mulher, independente da raça, da cor, da situação social, ela ama ter bebê. O maior sonho das mulheres é ser mãe. Eu posso perguntar para a Creia Almeida, qual é seu sonho, o maior sonho? Ela sempre iria responder, pastor, meu maior sonho é ser mãe. Qual foi o seu maior sonho? O meu maior sonho foi quando eu tive o meu primeiro filho. Foi quando eu abracei o meu bebê no meu braço.
Foi quando eu vi o meu bebê chorando no meu braço. Quando ele estava dando as primeiras mamadas no meu peito. Carne da minha carne, osso dos meus ossos e sangue do meu sangue. Você pode perguntar para qualquer mulher. Ela vai dizer que o maior momento da vida dela foi quando ela foi mãe. Betseba estava chorando em pedaços. Todo mundo cita Davi o sofrimento do rei. Mas nós esquecemos de falar sobre o sofrimento da mãe. Esquecemos de falar do sofrimento da Betseba. Betseba estava quebrantada, chorando e chorando muito. O bebê estava lá no quarto, juntamente com a mãe. Davi viu a burrada que ele tinha feito. E Betseba podia ouvir-se os gritos de Betseba sobre o palácio. Meu filho, meu filho, meu filho. E o rei também a mesma coisa. A Bíblia não diz que o rei estava gritando, como ele gritou quando Absalão morreu. Mas a Bíblia diz que Betseba, a mãe, com certeza, ela estava chorando e chorando muito. Porque sofrimento aqui não é a exceção, é a norma, é a regra. Todos no palácio estavam sofrendo. Não é somente o rei que estava sofrendo, seus súditos estavam sofrendo. A nação de Israel estavam lá fora, em Jerusalém, no pátio, orando, juntamente com o rei e sofrendo com o rei. A nação toda parou para orar juntamente com o rei Davi. Porque Deus mostrou o pecado do rei para o mundo inteiro e todos sabiam que o rei havia errado, havia pecado. No mundo você terá aflições. E a Bíblia diz que depois de pecar e ser repreendido, ele viu o seu filho morrer. Davi estava jejuando, estava também orando e chorando pela vida da criança. Alguém já chorou por você? Davi estava jejuando, estava também orando e chorando pela vida da criança. Alguém já chorou por você? Sueli Fátima, a paz do Senhor, graça e paz, minha querida. Antônio Brito, a paz do Senhor, meu irmão. Seja bem-vindo. Ele jejuou horas e horas e horas, ele chorou horas e horas e horas depois de pecar. Ele jejuou horas e horas e horas, ele chorou horas e horas e horas depois de pecar. Davi disse: quem sabe Deus ouvirá a minha oração. Quem sabe Deus ouvirá o meu clamor. Quem sabe Deus ouvirá o meu jejum. Quem sabe Deus ouvirá o que eu estou pedindo. E ele vai poupar a vida da criança. E ele vai poupar a vida da criança. Ele estava lá orando e jejuando, e o povo no corredor do palácio esperando o que iria acontecer. Glória a Deus, Antônio Brito, vamos orar. Ele orava pela vida da criança. Quantos estão agora orando pela sua vida? Quantos estão orando pelo seu casamento? Quantos estão orando pelo teu sofrimento? Quantos estão orando?
Quantos estão orando pela sua vida, pelos seus filhos, pelo seu lar? Quantos estão orando? Eu tenho um caderno de oração ali do lado. O nome da Creia Almeida está nele. Naquele caderno de oração, o nome da Sueli Fátima está nele. O nome do Antônio Brito está naquele caderno ali de oração. O nome de todos vocês que nos seguem está ali naquele caderno. E todo santo dia nós levantamos aquele caderno em direção aos céus com seus nomes e clamamos a Deus pela vida de vocês. Porque isso é dever de todo cristão, de todo salvo, de toda alma remida e redimida pelo sangue do Cordeiro. Grande dor e sofrimento o rei sentiu. Ele chorou por uma vida, mas não chorou pela vida de Urias, o heteu, mas não chorou pela vida do esposo, pelo esposo de Betseba. Mas agora ele chorava pela vida do filho que havia nascido. Grande dor e grande sofrimento. E quando a notícia chegar no ouvido dos servos de Davi, disseram: corra, vá à câmara do rei e diga a ele que é para ele parar de orar. Diga a ele que é para ele comer, se alimentar e beber alguma coisa, porque a criança morreu. Deus não ouviu a oração do rei. Mas como que nós vamos chegar lá e dizer ao rei: o seu filho se foi, o seu filho morreu? Eles ficaram todos com medo. Nunca é bom a gente dar uma notícia de morte, né, Sueli Fátima? É tão bom quando a gente chega e diz para aquela mãe que está lá aguardando o seu filho que acabara de nascer, que está lá no braço da enfermeira, a enfermeira chegar e dizer àquela mãe: o seu filho nasceu, o seu filho está vivo. O médico dizendo: foi tudo bem, o parto foi uma maravilha, a cesariana não teve nenhum problema. E ela pega o seu filho e o abraça sobre os seus braços. Que alegria anunciar a vida. Que alegria dizer que nasceu. Que alegria dizer há uma vida. É tão bom numa família quando dizem: o seu filho nasceu. O seu vovô está vivo. Mas nunca é bom a gente dar uma péssima notícia, como a Fátima está falando ali. Uma péssima notícia. Como que você vai chegar? Como que você vai dizer a um menino de 10 anos: a sua mãe acabou de morrer? Como que você vai chegar a um pai e dizer a ele: o seu filho de 10 anos acabou de morrer? Eu estava vendo num jornal aqui de Minas Gerais, um garoto de 15 anos tinha acabado de ganhar a sua bicicleta de presente de aniversário. E ele pegou aquela bicicleta que ele ganhou de presente de aniversário e ele saiu para as ruas para andar naquela bicicleta. Era o dia dele. Era o dia da sua alegria.
À noite eles iriam fazer o bolo, fazer uma festa para comemorar o aniversário dele. Mas o pai entregou a bicicleta para ele logo de manhã. E ele sai todo feliz. Eu ouvi essa notícia antes de ontem aqui na Rede Minas. Veio um caminhão que tinha perdido o freio e bateu de frente na bicicleta daquele garoto. Rebentou aquela bicicleta toda e ele bateu a cabeça no asfalto e ele morreu na hora. Ele morava a poucos quarteirões ali do bairro e alguém chegou na casa daquela família dizendo: gente, vocês não podem acreditar. O Pedrinho acabou de ser atropelado. O Pedrinho acabou de morrer. Um caminhão sem freio atropelou o Pedrinho e destruiu a bicicleta. A notícia da morte é péssima. A notícia da morte é terrível. Meu Deus! Davi estava chorando e jejuando pela vida da criança. E os servos diziam: como nós vamos dizer a ele que a criança está morta? Como nós vamos dizer a ele, Edileuza Maria, que a criança está morta? Betseba disse aos servos: vá ao rei e diga a ele que o bebê morreu. O nosso filho se foi, Edileuza Maria. Eu posso sentir a presença de Deus aqui com a gente. Rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas eu amo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. É uma notícia muito dolorosa, né, Edileuza Maria? Betseba estava com o coração quebrado. Sofrimento. Sofrimento faz parte da vida. Sofrimento faz parte da vida, Edinete. Como nós vamos dizer que a criança está morta? Porque ele vai ficar mais afligido ainda. O rei está com o coração quebrantado. O rei está com a cara no pó. O rei está chorando desde ontem. Nós vamos receber sentença de morte. O que fazer? Davi esperava que Deus tivesse compaixão. Davi esperava que Deus tivesse compaixão. Compaixão. Misericórdia. A palavra misericórdia vem do termo grego que quer dizer miséria.
Miséria, o rei Davi estava em completa miséria. Córdia quer dizer que ele estava pedindo mais um tempo para Deus. Compaixão vem do grego que quer dizer comprar mais um tempo, ter compaixão, comprar mais umas horas, comprar mais um tempo. Eu preciso de tempo, eu preciso de mais horas. Jefferson Ferreira, seja bem-vindo, meu irmão. Eu preciso de mais umas horas. Deixa eu ficar mais um pouco com meu neném. Betseba deve ter pedido a Deus: tenha compaixão, tenha misericórdia, estou em completa miséria. Deixa eu abraçar meu bebê mais um pouco. Os seios de Betseba estavam pingando leite porque não tinha bebê para mamar ali. Você imagine o que aquela mulher sofreu de dor com aqueles seios cheios de leite, seios inchados. Eu falo com as mulheres que estão me assistindo agora, se coloque no lugar de Betseba, pelo amor de Deus, não julgue esta mulher, não julgue esta mulher. Ela sofreu mais do que o rei Davi. Ela sofreu mais porque ela teve a perda do seu marido Urias e teve a perda do seu bebê. Quando Davi ficou sabendo da morte, Davi se levantou da terra. Chega o momento que você precisa se levantar, Jefferson Ferreira. Não adianta você ficar prostrado a vida toda. Chega o momento que você precisa partir para a reação. Davi se levantou da terra. E chega na hora que você precisa dar um basta. Dar um basta na depressão. Dar um basta na dor. Dar um basta na angústia. Você precisa reagir, irmão. Você precisa reagir, irmã. Você não pode ficar a vida toda prostrado, sofrendo por alguém que já se foi. Uma hora você tem que se levantar. O rei levantou da terra e se lavou. Ele foi tomar um banho. Ele foi tirar o cheiro da morte do corpo dele. Ele foi tirar a sujeira do pecado que estava no corpo dele, porque ele tinha ficado horas e horas e horas ali prostrado. Porque a Bíblia fala que ele se levanta da terra, sinal que ele estava prostrado com a cara no pó. Ele estava com a cara prostrada no pó. E ele então vai se lavar. E depois ele vai se ungir. Ele ungiu aquele, colocou o perfume. Ele banhou. Ele colocou o perfume no corpo dele. E ele mudou de roupas. E ele mudou de roupagem. Chega um momento que você precisa tirar as suas roupas negras do seu corpo. Chega um momento que você tem que tirar o negro e colocar uma roupa branca, sinal de justiça dos santos. Chega um momento que você tem que tirar o negro e colocar uma roupa branca, sinal de justiça dos santos. Você tem que chegar numa hora, você vai dizer não ao luto. Chega de sofrer. Você tem que chegar numa hora, você vai dizer não ao luto.
Ele muda de roupas. Ele entra na casa do Senhor. Ele não abandona Deus. Ele recebe a decisão de Deus como justiça. Ele recebe a decisão de Deus como resposta ao julgamento do seu pecado. Ele diz, Antônio Brito, assim o Senhor o deu, assim o Senhor o levou. Bendito é o nome do Senhor. Não é assim que muitos crentes fazem hoje. A maioria abandona a igreja. A maioria deixa de orar. A maioria abandona a casa do Senhor. A maioria se rebelam. Eu não vou mais crer nesse Deus. Eu não quero mais saber desse Deus. Ele levou meu filho. Ele levou meu neném. Ele levou meu pai. Ele levou minha mãe. E eu estou sozinho. Eu não quero saber de um Deus matador. Existem pessoas assim. Não aceitam a decisão do Senhor. Mas Davi, ele entrou na casa do Senhor. E a Bíblia diz que ele o adorou. Ele adorou a Deus. E ele consolou Betseba. Ele consolou Betseba, dizendo, Betseba, querida, meu amor, Deus nos dará outro filho. Deus me colocou no trono em Israel. Eu sou o rei. Deus vai nos honrar de novo. Amados, não tem como eliminar a dor sofrida. Eu sei que não tem como eliminar a dor sofrida. Mas é preciso continuar. Mas é preciso continuar. Mas é preciso continuar. É preciso continuar. É preciso continuar. É preciso continuar. O Espírito Santo está falando com alguém. Você precisa transformar a dor em motivação e consolar aqueles que choram. Aleluia. E nessa tarde Deus te convida a se levantar, a seguir em frente. E a seguir em frente. Em nome de Jesus. Siga em frente. Siga em frente. A vida continua. Uma perda não pode te paralisar. Você nunca estará sozinho. Eu disse a esta jovem que não tinha atendido o telefone do seu pai há 2 horas antes do seu falecimento. Não dá para você recuperar o passado e nem trazer as horas que passou para o presente. Não tem como você chegar lá sobre o leito do seu pai e pedir perdão a ele.
Não adianta você ficar carregando a culpa agora porque você não atendeu o telefone na hora que era para você atender. Não adianta você ficar carregando a culpa agora porque você não atendeu o telefone na hora que era para você atender. E isso vai acabar prejudicando a sua caminhada e o seu futuro, e você não vai conseguir nada se você continuar se autoflagelando e se autocondenando por algo que acontece com qualquer um. E lá no enterro dela, lá no enterro do pai dela, eu não fui. Mas a minha filha mais velha foi no enterro do papai desta jovem, que era amiga da minha filha. E diz a minha filha que ela debruçava sobre o caixão do pai dela, e chorando muito, passando as mãos no rosto do pai dela, aquele homem sofrido, que os criou com tanto carinho, o homem trabalhador, o homem que queria conversar com a filha pela última vez e ele não pôde. Chegaram perto dela e entregaram para ela o celular que era do pai dela. E ela pôde ouvir o último áudio que o pai dela deixou gravado no WhatsApp para ela ouvir, dando a entender que ele sabia que ele iria morrer a qualquer momento. E ela novamente, ela começou a cair em desespero. Ela começou a chorar desesperadamente, debruçada sobre o caixão do seu pai. Ela dizia: papai, por que eu não atendi o teu telefonema? Papai, por que eu não te ouvi pela última vez? Papai, eu poderia falar tantas coisas para o Senhor. Papai, eu poderia te contar tantas coisas. Eu poderia ouvir a sua voz pela última vez em vida. Mas agora era tarde demais. Os sofrimentos são testes para você avaliar a sua vida. Você sabia? O sofrimento pode testar a sua força e a sua estrutura. O sofrimento testa a sua fé para ver se ela é genuinamente verdadeira. Você sabe disso. Não é, presbítero Luiz Antônio? O sofrimento, ele pode testar também a sua motivação e o seu trabalho na obra de Deus. O sofrimento, ele testa os seus relacionamentos que você tem com a igreja, em casa, com a família, com a esposa, com os filhos, na sociedade, na comunidade. Acima de tudo, o sofrimento, ele produz um caráter de crente em nós. Em Romanos 5:3, Paulo fala sobre isso. O crente que sofre, ele tem caráter. Um caráter refinado. Sabe o que é caráter refinado? Ele não rouba. Ele não cobra para pregar. Ele não vai em qualquer lugar sem antes orar o nome do Senhor. Ele não fica falando mal dos outros. O povo que mais fala mal do seu povo é o povo crente. É impressionante como que o crente bate forte um no outro. É um batendo no outro. Você nunca viu um católico falando mal de outro católico.
Você nunca vê um muçulmano falando mal de outro muçulmano. Você não vê um padre falando mal de outro padre. Você não vê um judeu falando mal de outro judeu. Na CCB você não vê um ancião falando mal de outro ancião. Mas você vê na igreja cristã, é pastor falando mal de pastor. É irmão falando mal de irmão. É irmã falando mal de irmã. É um problema. Só que isto aí vem o sofrimento. Porque a Bíblia fala que o fofoqueiro jamais vai prosperar na vida dele. E o caráter dele não é refinado. Eu vou te dar um exemplo. Paulo e Silas tomaram muitos açoites e foram lançados na prisão. Em Atos 16 e 23 conta a história que eles estavam na prisão, o cárcere interior. O carcereiro tinha prendido os seus pés no tronco, um tronco de uma árvore. Grande sofrimento sofreram esses homens naquele momento. Porém, como eles terminaram aquele dia? Eles foram presos logo de manhã. Ali pelas 10 da manhã que eles foram presos, que eles estavam pregando na praça. A Bíblia diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam. Eles oravam e cantavam. Cantavam hinos a Deus. E os outros presos que estavam ali ouviam eles cantando. Ouviam eles cantando. Isso mesmo que você está ouvindo o pastor Abrão pregando hoje à tarde. O sofrimento produz um caráter cristão. Está entendendo, presbítero Luiz Antônio? É por isso que no meu Facebook você não vê ninguém fazendo fofoca, porque eu não deixo. Eu bloqueio na hora. Acima de tudo, você ainda pode ser um instrumento para ajudar as outras pessoas a conhecerem Deus e se transformarem. Eu imagino Paulo falando com Silas: olha, nós não temos nada para fazer aqui, estamos presos, estamos acorrentados. Sabe o que nós vamos fazer? Vamos cantar, vamos louvar. Vamos louvar. Vamos cantar. Eles tinham um caráter cristão. Depois de um grande acontecimento naquele lugar, o carcereiro perguntou: Senhores, o que é necessário que eu faça para que eu possa ser salvo? Atos 16 e 30. Mesmo acorrentados, presos no tronco, eles estavam ganhando almas para Deus. Você não precisa estar no templo para ganhar almas para Deus, não, irmãos. Aquele templo ali é só para congregar. Você acha que o pecador vai lá dentro da igreja ouvir a palavra de Deus? Ele não vai, não. Ele tem medo de nós. Estamos afastando as pessoas de nós. Eu estive visitando uma igreja aqui essa semana. Eu nem apresentado não fui. Não apresento mais os visitantes que chegam na igreja. Não apresento as famílias que chegam nas igrejas mais. Você chega na igreja para assistir o culto e você é visitante, eles não te apresentam. Eles não querem nem saber de você. E todos ali da igreja me conhecem, sabem que eu sou pastor.
Mas a direção da igreja não apresentou, não somente eu, não apresentou ninguém que estava visitando ali. Esse era o melhor lugar para pregar o evangelho em forma de louvor. A família daquele carcereiro foi alcançada, e o mesmo homem anunciou a Paulo e Silas. Os magistrados mandaram que eu solte vocês agora. Vão embora. Ide em paz. Atos 16 e 36. Você sabe quem foi diante do rei para pedir que soltassem Paulo e Silas? O carcereiro. Você sabe quem foi diante do rei para pedir que soltassem Paulo e Silas? O carcereiro. Ele foi lá e falaram para os magistrados: por que vocês estão deixando aqueles dois homens presos? Eles são bênção de Deus. Está sofrendo? Está sofrendo? Tem alguém aí que está sofrendo? Cante hino a Deus. Cante hino a Deus. Eu não terminei a live, mas eu acho que eu preciso terminar. Já tem 1h20 que eu estou pregando, irmã Sueli. Eu não terminei a live, mas eu acho que eu preciso terminar. Já tem 1h20 que eu estou pregando, irmã Sueli. Pregue aonde você estiver, meu irmão. O seu sofrimento pode salvar uma vida logo ali. Pregue aonde você estiver, meu irmão. Eu estou ganhando almas dentro do ônibus quase toda semana, porque a todo lugar que eu estou falando de Jesus. Eu estou dentro do metrô, Sueli Fátima, e eu estou falando de Jesus. Eu estou andando nas calçadas, eu digo: ei, glória a Deus. Às vezes eu estou fazendo caminhada aqui na avenida, perto do hospital onde eu moro. Alguém grita do outro lado da avenida: ei, pastor Abrão, eu vou assistir a tua live hoje. As pessoas me conhecem. As pessoas me conhecem porque eu tenho um caráter genuinamente cristão. Eu sou um crente. Eu não sou membro da Assembleia de Deus, eu sou um crente, lavado e remido pelo sangue do Senhor. Igreja Assembleia de Deus é só o nome que apareceu na minha vida, para que as pessoas saibam que eu não sou alguém desviado, alguém que desigrejado, que fica aí em qualquer lugar. Não, é só por causa disso. A Assembleia de Deus como se fosse uma identidade que eu tenho. Você entendeu? A Bíblia diz também que Cristo levou sobre si os nossos sofrimentos. Ele tomou, Isaías fala em 53:4, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si. E Jesus ele fala em João 16:33, vocês precisam ter paz em mim. No mundo vocês terão aflições, mas tenham de bom ânimo, eu venci o mundo. Você não pode deixar o sofrimento e as dores paralisarem você. Tenha bom ânimo. Faça como Davi, você tem que se levantar e caminha em frente. Vai caminhando em frente. Siga adiante. Não deixe as dores, o sofrimento te paralisarem. O sofrimento nos dá perspectiva. O sofrimento pode nos dar uma perspectiva renovada. Em Lucas 7:44, Jesus ensina que aquele a quem muito é perdoado, ama muito. Em Lucas 7:44, Jesus ensina que aquele a quem muito é perdoado,
Quando enfrentamos dificuldades, apreciamos mais profundamente a graça e a misericórdia de Deus. Você entendeu? A história de Josias em 2 Reis 22, 19 e 20 mostra como o sofrimento nos leva a buscar a Deus com maior fervor e nos leva a alinhar com seus caminhos. E é verdade, você está sofrendo, você começa a ir à igreja, você começa a orar, você começa a jejuar, você tem mais fervor. Amados, olha, o nosso sofrimento, ele destrói o orgulho, tá bom? O nosso sofrimento, ele destrói o orgulho. Entendeu, Fátima? Entendeu, Sueli? Ele destrói o orgulho para produzir paciência. Entendeu, Fátima? Paciência e humildade. E humildade. Humildade e paciência nos colocam em posição de poder ministrar a outros, da mesma maneira que Jesus fez. José, depois de ser vendido por seus irmãos e de ficar preso injustamente, ele supera o sofrimento. Ele se torna um homem vencedor. Mas José, ele não perde a humildade. Depois de todo o calvário, pelo que José foi submetido, ele agora é forte, ele é poderoso. E o que ele disse para seus irmãos? Ele diz: chegue a mim. Eu sou José, vosso irmão, a quem vocês venderam para o Egito. Não fiquem tristes, não pesem vossos olhos, porque vocês me venderam. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Aleluia. Todo sofrimento tem uma colheita. Todo sofrimento tem uma colheita. Todo sofrimento tem uma colheita de bênção. Tem uma colheita de bênção. José entendeu que para a conservação da vida, ele passou por todo aquele sofrimento. Não havia espaço para o orgulho, vingança ou tristeza, mas era hora de celebrar a vida. José estava dizendo aos irmãos dele: irmãos, vamos celebrar a vida. É momento da gente celebrar a vida. É momento da gente celebrar. Vamos celebrar a vida. Olha, e para terminar a live, eu quero deixar para vocês o quinto ponto. Você não está sozinho. Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados em uma fornalha pelo rei. No entanto, o rei se espantou. Ele se levantou depressa. Ele disse aos conselheiros: nós lançamos 3 ali dentro da fornalha, mas eu estou vendo 4. Há 4 homens soltos que acham passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Você não está sozinho. Sara Costa, Sueli, você não está sozinha. Seja qual for a fornalha que representa o sofrimento, o Filho de Deus,
está junto de ti. Ele está no seu coração. Aleluia. Às vezes nós pensamos que o sofrimento é até um sinal que Deus nos abandonou. Não é verdade? Olha, no entanto, a Bíblia mostra que muitos servos de Deus enfrentaram o sofrimento. Noé, Jó, Mateus, Paulo. O apóstolo Paulo suportou grande sofrimento em seu ministério. Jesus clamou na cruz: Eli, Eli, lama sabachthani. Olha, amado, o sofrimento é uma parte do plano de Deus para a nossa santificação, tá? Aleluia. O sofrimento é usado para a glória de Deus. Eu não vou deixar os textos para vocês aqui, senão não vai dar. A live já está 1h30. O sofrimento é usado para manifestar a glória de Deus. Davi, ele diz no Salmo 51 que o coração quebrantado e contrito é aceitável a Deus. Quando o povo saiu do Egito, Israel demonstrou o seu poder para Israel. E ali assegura que Deus é um Deus de todo conforto. Ele nos consola, para que possamos consolar outros em suas tribulações. E eu termino com isso: o sofrimento nos refina. Seja um crente refinado. Você sabe por que eu sou um crente assim? Você sabe por que eu prego assim? Você sabe por que eu sou assim? Terezinha Ribeiro, seja bem-vinda. Porque o sofrimento me refinou. Eu fui leproso. Eu fui mendigo. Tenho deficiência auditiva. Tive hepatite B. Amado, tive tanto problema, tanta luta, mas eu sou um cristão refinado. O salmista, no Salmo 66, diz que nós somos como o fogo que purifica a prata. A prata é refinada no calor. Nossas vidas são refinadas pelo sofrimento. Ele nos confronta com nossas fraquezas. A paz, irmã Sara Costa. Nos molda e nos transforma em pessoas mais maduras, espiritualmente falando. Obrigado, Sara Costa. Em vez de fugir do sofrimento, devemos permitir que ele nos refine, confiando que Deus tem um propósito maior. Hoje estamos vivendo em um mundo assolado por uma peste, uma pandemia chamada pecado. Ele era representado pela Covid. E graças a Deus que a Covid foi controlada. Nós devemos estar preparados para uma guerra espiritual. O nosso inimigo é implacável. Ele é impiedoso. Por isso devemos ser sóbrios, vigilantes em todas as circunstâncias da vida. Nós temos que aprender, amados, que Deus permite crescimento e mudança em nós. O sofrimento é para você crescer. O sofrimento, obrigado, Sara Costa, por ter compartilhado. O sofrimento é para que a gente seja sóbrio. O sofrimento é para que a gente tenha mudança de mente, mudança de coração, mudança de vida.
A sociedade, ela precisa aprender que o foco é buscar a Deus. Buscar a Deus. As aflições deste mundo não podem nos tirar a vida eterna, Sara Costa. Graças a Deus. Aleluia. Nos tirar a vida eterna, a salvação e a terra prometida. É hora da igreja mostrar que estamos olhando para Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Esta foi a live de hoje. Eu quero agradecer a Sara. A Sara, ela compartilha mesmo. E eu estou esquecendo de compartilhar as lives com a Sara Costa. Sara Costa, eu prometo que amanhã, minha querida, eu vou fazer a live mais cedo e vou compartilhar com você. É tanta gente para compartilhar e eu acabei esquecendo. A Sueli Fátima mesmo me lembrou que eu tinha que fazer live. Quando a Sueli Fátima falou comigo assim, Pastor Abrão, o senhor vai fazer live hoje? Aí eu lembrei, meu Deus, já são 3h30, eu preciso fazer a live. Aí eu lembrei de fazer. Fernanda Moreira, seja bem-vinda, minha querida, em nome de Jesus, tá? Eu tenho quase 2 horas que eu estou no ar. Os irmãos me perdoem de mim estar saindo do ar agora, mas... Amém? Não fique magoado não, tá? Todos vocês que chegaram agora, eu agradeço de coração, tá bom, Fernanda? Sara Costa, 1000 perdão, tá bom? Amanhã eu vou compartilhar a live com vocês, tá? Eu tenho um caderno de oração ali, eu vou colocar o nome da Fernanda, da Sara, vou colocar o nome de vocês na oração. Mas antes eu quero fazer um apelo. Eu quero fazer um apelo ao seu coração, tá bom? Ao seu coração. Esse mês que passou de junho, na realidade, eu não consegui uma porcentagem para me pagar a internet. Pagar a internet e pagar a nossa conta de luz. Eu dizer aos irmãos que eu não estou trabalhando e eu conto com o socorro dos irmãos e a ajuda dos irmãos, tá? Então, se os irmãos sentirem de Deus e me ajudar como oferta de amor, uma sementinha semeada na nossa terra, eu agradeço de coração, tá bom? Os irmãos me perdoem de mim estar pedindo isso para os irmãos, mas se você puder nos socorrer, eu agradeço de coração, tá bom? Não importa a quantidade, não importa. Amém? E que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Parece que a nossa querida irmã Moreira, eu vou pedir tua amizade, viu, irmã Fernanda? Você é de Portugal também? Porque eu estou vendo aqui Futebol Clube do Porto. Olha, você é de Portugal. É o Sara Costa, ela é de Portugal também. Que bênção. Aleluia, Sara. A Sara nos acompanha há mais de 10 anos. Ô Sara Costa, talvez é sua vizinha aí, minha querida. Amém, Fernanda Moreira. Teve alguns irmãos daí, mandaram oferta para nós, aí de Portugal. Mas, se você perguntar para mim, como é que eu faço para abençoar o pastor? Eu não sei. Mas a Sara Costa deve que sabe. Como é que faz uma oferta para o Brasil? Eu não sei. Agora está explicado. Ela é filha da Sara. Olha aí, gente. Oh, gente, obrigado, Jesus.
Aí é bênção demais. Ô Sara Costa, você está me abençoando demais. Você chega na live, você traz a sua filha para assistir também, é muita bênção. Eu agradeço de coração, tá bom, Fernanda? Fernanda, eu vou te contar um segredo bem baixinho no teu ouvido aqui, olha. A sua mãe, ela é uma bênção. A sua mãe é uma bênção. Tem mais de 10 anos que esta menina me ouve, me assiste nas lives lá de Portugal. Aleluia. A Fátima Gomes também, está chegando a Fátima Gomes aí. Ó. Ela também é de Portugal. Um grande abraço a todos vocês de Portugal. Será que eu vou ter que voltar para fazer outra live, gente? Eu vou fazer outra live. Acho que eu vou continuar. Bênção de Deus. Aleluia. Eu vou deixar aqui o contato aqui do meu CPF para os irmãos aqui do Brasil. Se vocês de Portugal quiserem nos ajudar, é só lá no chat mesmo. Glória a Deus, aleluia, que bênção, viu? Nós estamos fechando a live hoje com chave de ouro, viu? Porque eu sei que aí a diferença é 4 horas, né, Sara? Aí já deve ser agora 10 horas da noite. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. E se vocês sentirem no coração nos ajudarem, eu agradeço de coração. Fátima Gomes, que benção, que família linda, gente. Quero agradecer a Sueli Fátima também, que hoje assistiu quase a live toda. Que Deus abençoe, exatamente 10 horas da noite. Que a graça de Deus, o amor do Pai e as santas consolações do Espírito Santo sejam com todos, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Se vocês puderem nos socorrer, eu agradeço de coração, tá bom? Nos ajudar a gente a pagar a nossa internet. Aqui no Brasil, Sara Costa, tudo é caro. Viu? Aqui no Brasil tudo é caro, não tá fácil. Eu só consigo transmitir essa live para vocês com a imagem HD, sem agarramento, sem ficar congelada a imagem, é porque eu pago um valor alto. Se eu pagar um valor baixo, toda hora vai ficar agarrando, paralisando a live. Mas Deus nos dá vitória por Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia. Meus irmãos portugueses, meus irmãos brasileiros, Deus os abençoe, em nome de Jesus.